Bem, pessoal, vamos para a terceira e última parte da nossa revisão. Questão 8. Um pequeno bloco de gelo, água em estado sólido, que se encontra inicialmente a menos 20 graus Celsius, é colocada rapidamente no interior de uma garrafa de capacidade térmica desprezível, que contém 250 metros cúbicos de água pura a 18 graus Celsius. O equilíbrio térmico do sistema dá-se a 0 graus Celsius. E a esta temperatura toda, a água existente no interior da garrafa encontra-se em estado líquido. A massa desse bloco de gelo é. Mais uma questão que pede a massa. Vejamos o seguinte, como ele está falando entre equilíbrio térmico, que foi dado a 0 graus Celsius, devemos encontrar que a soma dos calores envolvidos tem que dar 0, certo? Mas aí vejam só o seguinte, nós não temos a massa de água que foi, que no caso desse pequeno bloco de gelo, na verdade, a gente não temos a massa do bloco de gelo. Esse bloco de gelo, ele se tornou água, já que ele ficou aqui em 0 graus Celsius, ele diz aqui, ó, toda a água existente no interior da garrafa encontra-se em estado líquido. Então, esse bloco de gelo foi transformado em água. Então, devemos calcular a quantidade de calor necessária para que ele saísse de menos 20 graus Celsius e chegasse a 0 grau. Então, inicialmente, vamos ter o seguinte. Temos aqui um bloco de uma massa determinada que está a menos 20 graus Celsius. Isso ele está no estado sólido, ele é gelo. E vai se transformar, no caso, ele vai chegar a se tornar água, mas porém ele vai chegar a 0 graus Celsius também no estado gelo, inicialmente. Então vamos calcular quanto de calor foi necessário para que haja essa transformação. Então, como há variação de temperatura, vamos usar a forma fundamental da calorimetria. Então, Q vai ser igual a M vezes C vezes ΔT, o Q maceto. Então, veja o seguinte, vamos chamar isso aqui de Q1. Então, temos que Q1 é igual a massa envolvida, nós não sabemos quanto foi. O calor, nesse caso específico aqui do gelo, é 0,5. Então, vamos ter 0,5 vezes ΔT, que é a variação. Então, ele vai sair de menos 20 e passar para 0 grau, então vai ser 20 graus a variação. Então, temos que Q1 vai ser igual a metade de 20 dá 10, então vamos ter aqui 10 M. Ok? No segundo ponto, vamos ter aqui que esse mesmo bloco de gelo vai se tornar água agora. Então, ele vai sair de 0 graus Celsius na forma de gelo para se tornar, nesse caso, 0 graus Celsius na forma líquida, quer dizer, na forma de água. Vejam que aqui, como não há variação de temperatura, temos que usar a forma do calor latente. Isso quer dizer o Q mole. Então vejam que, aqui vamos chamar disso de Q2. Então Q2 vai ser igual a massa, que eu não sei quanto é, vezes o calor latente, no caso do gelo ou da água. Transformação, no caso da fusão. O calor latente da fusão quer dizer que é 80. Então, Q2 é igual a 80 M. Agora, temos outro envolvido aqui, que o outro envolvido é esses 250 centímetros cúbicos, nesse caso, de água, que estava a 18 graus Celsius. Então, nesse caso, eu quero saber quanto de calor foi necessário para que essa água que estava a 18 graus Celsius, ela estava
a 18 graus Celsius na forma de água e passou para a água a 0 graus Celsius. Veja que aqui também, como há variação, então a gente vai usar a fórmula fundamental da calorimetria, o Q-maceto, que é igual a M vezes C vezes delta T. Aqui vamos chamar de Q3. Então, Q3 é igual a quem? Nesse caso, nós temos a massa. Como aquele da densidade da líquida da água, ele diz que 1 grama por centímetro cúbico. Então, quer dizer, cada centímetro cúbico corresponde a 1 grama. Então, a gente tem 250 gramas de água. Vezes o calor específico da água, que sabemos que o calor específico da água é 1, mas ele nos deu aqui. Vezes a variação da temperatura de 18 para 0 graus, variou 18, porém, como está diminuindo, é menos 18 graus Celsius. Então, Q3 vai ser igual a menos, multiplicando isso aqui por 18, nós encontramos menos 4.500 calorias. Então, como estamos falando em equilíbrio térmico, temos que, nesse caso, Q1 mais Q2 mais Q3 tem que ser igual a 0. Ora, veja que Q1 tem 10M. Então, eu tenho nesse caso aqui que 10M mais Q2, que é 80M, mais Q3, que é menos 4.500 calorias. Isso aqui tem que ser igual a 0. Portanto, somando isso aqui, nós vamos ter 90M é igual a 4.500 está negativo, ele passa positivo, fica 4.500 calorias aqui positiva. Como eu quero saber quem é a massa, então temos que a massa vai ser igual a 4.500 dividido por 90. Não posso cortar um zero, temos que M é igual, nesse caso aqui, 450 dividido por 9, isso vai me dar 50 gramas. Esse seria o nosso resultado. Então, a nossa solução seria a letra B. É a letra B. Ok? Questão 9. Veja o seguinte. Nesse caso, eu tenho o seguinte. O gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma certa massa de água que está sendo aquecida por uma fonte de calor, cuja potência é 35 calorias por segundo. Supondo que todo o calor gerado pela fonte seja absorvido pela água, calcule a massa da água em gramas que foi aquecida. Então, ele quer saber aqui, nesse caso aqui, quer saber a massa da água. Primeiro, pela a questão que ele me dá aqui, que a potência é 35 calorias por segundo, eu tenho como saber quanto de caloria esse corpo recebeu. Então, veja que a quantidade de calor, nesse caso, ela vai ser dada por quem? É 35 calorias para cada segundo. Olhando para o meu gráfico, eles levaram 10 segundos para chegar a essa temperatura. Então, nesse caso, eu vou ter 10 vezes 35. Então, vamos ter 350 calorias, o que ele recebeu para sair de 25 graus e passar para 30 graus. Então, ele quer saber minha massa. Então, vejam só. Como aqui, então, eu tenho que Q é igual a massa vezes o calor específico vezes delta T. Como estamos falando de água, ele não nos deu, mas a gente já sabemos que o calor específico da água é 1. A quantidade de calor
que calculamos aqui foi 350. Então, temos 350 calorias é igual à massa que ele deseja encontrar, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da minha temperatura. A variação da temperatura aqui, ó, de 35, de 25 nesse caso aqui, para 30 graus, eu tenho 5, certo? Então, vamos ter aqui 350 é igual a 5M. Logo, M é igual a 350 dividido por 5. Então, M, nesse caso, vai ser igual a 70 gramas, que vai ser a nossa. Então, tá aí, pessoal, a nossa última questão. Encerramos aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Beleza?